O uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, 1911. A Zentralblatt für Psychoanalyse pretende não só informar acerca dos progressos da psicanálise e publicar colaborações breves, mas cumprir também as tarefas de expor claramente ao aprendiz o que já é conhecido e poupar tempo e esforço ao iniciante na prática psicanalítica, oferecendo-lhe instruções adequadas. De modo que a partir de agora também aparecerão nessa revista ensaios didáticos e de conteúdo técnico, nos quais não será essencial que transmitam coisas novas. A questão que hoje tenciono abordar não é a da técnica de interpretação dos sonhos. Não se discutirá como interpretar sonhos e que valor dar à interpretação, mas apenas que utilização se deve fazer, no tratamento psicanalítico de doentes, da arte da interpretação dos sonhos. Sem dúvida, pode-se proceder de maneiras diversas, mas nunca é óbvia, na psicanálise, a resposta a questões técnicas. Se existe mais de um caminho bom, há também muitos ruins, e uma comparação de técnicas diversas é sempre esclarecedora, mesmo quando não leva à escolha de um determinado método. Quem chega à prática psicanalítica a partir da interpretação dos sonhos mantém o interesse pelo conteúdo dos sonhos e procura então interpretar o mais completamente possível cada sonho que o doente lhe traz. Mas logo verá que trabalha em condições bem diferentes e que entra em choque com as tarefas imediatas da terapia, se tenta realizar seu propósito. Se, digamos, o primeiro sonho do paciente revelou-se extraordinariamente adequado para introduzir as primeiras explicações a lhe serem dadas, não tardam a surgir sonhos tão compridos e obscuros que sua interpretação não pode ser consumada no limitado período de uma sessão. Prosseguindo esse trabalho de interpretação nos dias seguintes, o médico ouvirá novos sonhos que terão de ser deixados para depois, até que ele possa dar por resolvido o primeiro. Ocasionalmente, a produção de sonhos é tão rica e tão hesitante o progresso do doente na compreensão deles, que o analista não pode se furtar à ideia de que tal abundância de material seria apenas uma manifestação de resistência, que se aproveita da experiência de que a terapia não pode dar conta do que lhe é assim apresentado. Mas nesse meio tempo, a terapia ficou muito atrás do presente e perdeu o contato com a atualidade. A semelhante técnica deve se contrapor à regra de que, para o tratamento, é da maior importância conhecer a todo momento a superfície psíquica do doente, estar a par dos complexos das resistências que então foram nele ativados e da reação consciente a eles que governará sua conduta. Dificilmente será lícito descuidar esse objetivo terapêutico em favor do interesse na interpretação de sonhos. Como agir então com a interpretação de sonhos na análise se tivermos presente essa regra? Mais ou menos dessa forma. Devemos nos contentar com a interpretação a que conseguimos chegar numa sessão e não ver como uma perda o fato de não conhecermos integralmente o conteúdo do sonho. No dia seguinte, não se deve prosseguir o trabalho de interpretação naturalmente, mas apenas ao notar que, entretanto, nada mais se apresentou em primeiro plano ao paciente. Pois assim não se faz exceção em favor de uma interpretação de sonho interrompida à regra de abordar sempre o que primeiro vem à cabeça do paciente. Se novos sonhos aparecem antes de terminarmos com os anteriores, voltemo-nos para essas mais recentes produções sem nos recriminarmos por negligenciar as mais antigas. Se os sonhos se tornam demasiado amplos e difusos, devemos de antemão renunciar a uma solução completa. Evitemos, em geral, mostrar especial interesse pela interpretação dos sonhos ou despertar no doente a crença de que o trabalho pararia caso ele não mais os trouxesse. Se não, corre-se o perigo de guiar a resistência para a produção onírica e provocar um esgotamento dos sonhos. O analisando deve, isto sim, ser levado à convicção de que em todo caso a análise tem material para prosseguir, trazendo ele sonhos ou não, independente do quanto nos ocupemos dele. Agora surge a pergunta: não se renuncia a muito material valioso para a revelação do inconsciente ao fazer a interpretação de sonhos apenas com tais restrições de método? A isso cabe responder que a perda não é tão grande quanto pode parecer antes de nos aprofundarmos na matéria. Tenhamos claro, por um lado, que em casos severos de neurose, qualquer produção onírica elaborada deve, em princípio, ser tida como não solucionável por completo. Um sonho tal se baseia frequentemente em todo o material patogênico do caso, que o médico e o paciente ainda não conhecem, os chamados sonhos programáticos, sonhos biográficos. Às vezes ele equivale a uma tradução para a linguagem onírica de todo
todo o conteúdo da neurose. Tentando interpretar um sonho desses, todas as existências presentes e ainda intactas entrarão em atividade e em breve porão um limite à compreensão. A completa interpretação de um sonho desses coincide justamente com a realização de toda a análise. Tendo-o registrado no começo da análise, possivelmente o compreenderemos no fim da mesma, muitos meses depois. É o mesmo caso do entendimento de um sintoma isolado, do sintoma principal, digamos. A análise inteira serve ao esclarecimento dele. Durante o tratamento é preciso tentar aprender, um após o outro, ora esse, ora aquele fragmento de significação do sintoma, até podermos juntá-los todos. Portanto, não mais se pode exigir de um sonho que sobrevém no começo da análise. Devemos nos dar por satisfeitos se na tentativa da interpretação já percebermos um único desejo patogênico. Assim, não renunciamos a nada exequível, a abandonar o propósito e uma completa interpretação de sonho, mas via de regra também nada perdemos ao interromper a interpretação de um sonho mais antigo para nos dirigirmos ao mais recente. Vimos, por bons exemplos de sonhos plenamente interpretados, que várias cenas sucessivas do mesmo sonho podem ter o mesmo conteúdo, que nela se impõe com crescente nitidez. Também vimos que vários sonhos ocorrendo na mesma noite talvez não passe de tentativas de representar o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Em geral, podemos estar certos de que todo desejo que hoje dá origem a um sonho retornará num outro sonho, na medida em que não seja entendido e subtraído à dominação do inconsciente. Assim, frequentemente sucede que o melhor caminho para completar a interpretação de um sonho é deixá-lo e nos dedicarmos ao novo sonho, que abriga o mesmo material em forma talvez mais acessível. Sei que não apenas para o analisando, mas também para o médico, significa pedir muito abandonar as ideias conscientes e intencionais durante o tratamento e entregar-se totalmente a uma orientação que sempre nos parece casual. Mas posso garantir que somos recompensados cada vez que nos decidimos a ter fé em nossas afirmações teóricas e nos convencemos a não disputar a direção do inconsciente, o estabelecimento das conexões. Portanto, advogo que a interpretação de sonhos do tratamento analítico não seja praticada como uma arte em si mesma, mas que o seu uso seja submetido às regras técnicas que presidem a realização da terapia. Naturalmente, há ocasiões em que se pode agir de outro modo e ceder um tanto ao interesse teórico, mas é preciso saber o que se está fazendo. Um outro caso a ser considerado apresentou-se desde que passamos a ter maior confiança em nossa compreensão do simbolismo onírico, vendo-nos mais independentes das associações do paciente. Um intérprete de sonhos particularmente hábil talvez se ache em condições de penetrar cada sonho do paciente sem ter de obrigá-lo ao demorado e trabalhoso escrutínio do sonho. Para tal psicanalista não há, portanto, qualquer conflito entre as exigências da interpretação dos sonhos e as da terapia. E também ele se sentirá tentado a explorá-la totalmente a cada vez comunicando ao paciente tudo o que discerniu em seus sonhos. Com isso, porém, ele estará adotando uma metodologia que difere consideravelmente daquela regular, como demonstrei num outro contexto. De todo modo, para os iniciantes na prática psicanalítica, não é aconselhável que tomem esse caso excepcional por modelo. Em face dos primeiros sonhos comunicados pelo paciente, enquanto ele nada aprendeu ainda sobre a técnica de traduzir sonhos, todo analista se comporta como o superior intérprete de sonhos que imaginamos. Esses sonhos iniciais são ingênuos, por assim dizer. Eles revelam muito ao ouvinte, tal como os sonhos dos chamados homens saudáveis. Aqui surge a pergunta: deve o médico imediatamente traduzir para o doente tudo o que ele próprio leu do sonho? Ela não será respondida agora, porém, pois claramente se subordina a outra, mais abrangente, sobre em que fase do tratamento e em que marcha o doente deve ser iniciado pelo médico no conhecimento do que lhe está oculto na psique. Quanto mais o paciente aprende sobre o exercício da interpretação de sonhos, mais obscuros serão, via de regra, seus sonhos posteriores. Todo saber adquirido sobre os sonhos serve também como advertência para a formação de sonhos. Nos trabalhos científicos sobre os sonhos, que apesar do repúdio à interpretação dos sonhos receberam um novo impulso através da psicanálise, constantemente se acha um cuidado bem supérfluo com a fiel conservação do texto do sonho, que supostamente deve ser preservado das desfigurações e desgaste das horas diurnas seguintes. E alguns psicanalistas parecem não se valer de modo coerente do conhecimento adquirido sobre as condições de formação dos sonhos, quando encarregam o paciente de fixar por escrito cada sonho logo após o despertar. Essa medida é supérflua na terapia, e os doentes gostam de se valer de tal instrução para perturbar o próprio sono e empregar enorme zelo onde isso não é útil.
Pois, tendo assim salvado laboriosamente o texto de um sonho que de outro modo seria apagado pelo esquecimento, não é difícil dar-se conta de que com isso nada foi alcançado para o doente. Não surgem associações relativas ao texto, e o resultado é o mesmo que teríamos se o sonho não tivesse sido conservado. Certamente o médico se inteirou de algo que, de outra forma, lhe teria escapado. Mas não é a mesma coisa se é o médico ou o paciente que sabe de algo. A importância dessa diferença para a técnica da psicanálise será por nós apreciada em outra ocasião. Finalizando, mencionarei um tipo especial de sonho que, por suas condições, somente numa terapia analítica pode ocorrer e que talvez desconcerte ou desencaminhe o iniciante. São os chamados sonhos confirmadores ou que seguem atrás, facilmente acessíveis à interpretação e cuja tradução resulta apenas no que o tratamento já inferira no material das associações diurnas nos últimos dias. É como se o paciente tivesse a amabilidade de nos trazer em forma de sonho justamente o que lhe sugerimos logo antes. Sem dúvida, o analista mais treinado não espera tais amabilidades do seu paciente. Ele toma tais sonhos como confirmações desejadas e constata que são observados apenas em determinadas condições da influência mediante o tratamento. A grande maioria dos sonhos corre adiante da terapia, de modo que, uma vez despojados de tudo já conhecido e compreensível, tem-se uma indicação mais ou menos clara do que até então permanecer oculto.